Eu já estava preparada para ouvir o pior. Os médicos diziam que não havia muito o que fazer, mas dentro de mim ainda existia uma última esperança. Eu decidi fazer um jejum, não por mim, mas pela vida da minha filha. Foram 14 dias em silêncio, em oração, em lágrimas, e no último dia, algo aconteceu que eu nunca vou esquecer. Antes de eu me apresentar e continuar essa história, eu já te convido a se inscrever aqui no canal. E me conta nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Eu sempre gosto de saber de onde vêm as pessoas que me acompanham. Meu nome é Teresa, tenho 58 anos. E o que vou contar para vocês hoje ainda me faz tremer quando lembro. Não é fácil reviver essa história, mas eu preciso compartilhar. Porque se o que aconteceu comigo puder dar esperança para uma pessoa que seja, então vale a pena cada lágrima que vou derramar contando isso. Eu já estava preparada para ouvir o pior. Os médicos diziam que não havia muito o que fazer. Mas dentro de mim ainda existia uma última esperança. Eu decidi fazer um jejum, não por mim, mas pela vida da minha filha. Foram 14 dias em silêncio, em oração, em lágrimas, e no último dia, algo aconteceu que eu nunca vou esquecer. Mas para vocês entenderem o tamanho do milagre, preciso voltar um pouco no tempo. Minha filha Marina tem 32 anos. Ela sempre foi uma menina forte, cheia de vida, daquelas pessoas que iluminam qualquer ambiente. Casada há 6 anos com o Lucas, trabalhava como professora de crianças. Era a realização de um sonho que ela tinha desde pequena. Eu me lembro dela brincando de escolinha no quintal de casa, com as bonecas todas enfileiradas, fazendo chamada, corrigindo cadernos imaginários. E quando ela conseguiu o emprego na escola municipal, eu chorei de alegria. Minha filha tinha realizado o sonho dela. A vida seguia normal. Eu e meu marido, José, já estávamos aposentados. Ele trabalhou 35 anos como mecânico, e eu fui costureira a vida toda. Tínhamos nossa casinha simples, mas era nosso lar. E nossa maior alegria era ver a Marina feliz, construindo a vida dela. Mas em março do ano passado, tudo mudou. Tudo desmoronou como um castelo de areia. Foi numa quarta-feira à noite. Eu nunca vou esquecer. O telefone tocou às 9h30 da noite. Era o Lucas, o genro. A voz dele estava trêmula, quebrada. Ele disse: "Dona Teresa, a Marina desmaiou na escola. Estamos no hospital. A senhora pode vir?" Meu mundo caiu. Eu e o José saímos correndo. O hospital ficava a 40 minutos de casa, mas pareceu uma eternidade. Meu coração batia tão forte que eu achei que ia explodir. José dirigia em silêncio, mas eu via as mãos dele tremendo no volante. Quando chegamos, a Marina estava acordada, mas pálida, com os olhos vermelhos de tanto chorar. O Lucas estava ao lado dela, segurando a mão dela. E quando eu entrei naquele quarto, a primeira coisa que a Marina disse foi: "Mãe, eu estou com medo." Os médicos fizeram vários exames naquela noite. Tomografia, ressonância, exames de sangue. Disseram que suspeitavam de algo no cérebro, mas precisavam de mais investigação. Pediram para ela ficar internada. Eu dormi no hospital aquela noite. Ou melhor, não dormi. Fiquei sentada numa cadeira desconfortável ao lado da cama dela, olhando para o meu bebê, porque para mim ela sempre seria meu bebê, e rezando baixinho: "Deus, protege minha filha. Por favor, Senhor, protege minha menina. O diagnóstico." Passaram-se 3 dias de exames. 3 dias de agonia. Cada vez que um médico entrava no quarto, meu coração parava. Cada vez que eles pediam para conversar no corredor, minhas pernas tremiam. E então veio o dia da reunião. O médico, doutor Henrique, nos chamou para uma sala. Era ele, outro neurologista, uma enfermeira. E estávamos nós, eu, José, Marina e Lucas. Dr. Henrique abriu uma pasta com exames. Ele respirou fundo. E eu já sabia. Uma mãe sabe quando as notícias são ruins. A gente sente no peito antes das palavras saírem. "Marina, os exames mostraram um tumor cerebral. É um glioblastoma, um tipo de câncer agressivo no cérebro." O mundo parou naquele momento. Eu ouvi a Marina soluçar. Vi o Lucas abraçá-la.
Senti o José apertar minha mão com tanta força que doeu, mas eu mal conseguia respirar. O médico continuou falando. Disse que era um tumor em estágio avançado, localizado numa área delicada do cérebro, que fariam uma cirurgia para tentar remover o máximo possível, mas que as chances eram limitadas, que depois viria quimioterapia e radioterapia. Mas a palavra que ficou ecoando na minha cabeça foi agressivo. Marina perguntou com a voz engasgada: Doutor, quanto tempo eu tenho? E ele, com aquela expressão que os médicos fazem quando não querem ser cruéis, mas precisam ser honestos, disse: É difícil precisar. Com o tratamento podemos ganhar alguns meses, talvez um ano. Mas não vou mentir para vocês, é uma situação muito grave. Alguns meses, talvez um ano. Minha filha de 32 anos tinha recebido uma sentença de morte. Eu segurei firme, não na frente dela. Saímos daquela sala, voltamos para o quarto e eu abracei minha filha como se pudesse transferir toda a minha força para ela. Mas quando fui ao banheiro sozinha, eu desabei. Caí de joelhos no chão frio daquele banheiro de hospital e chorei como nunca chorei na vida. Deus, por quê? Por que minha filha? Ela é tão nova, tem tanta vida pela frente. Por que, Senhor? A luta começa. A cirurgia foi marcada para dali a uma semana. Uma semana de preparação, de exames pré-operatórios, de reuniões com a equipe médica. Uma semana de desespero. Marina tentava ser forte. Ela fez questão de ir em casa, arrumar algumas coisas, conversar com a diretora da escola, mas eu via nos olhos dela o medo. O terror de não acordar da cirurgia. O pavor de deixar o Lucas, de deixar a gente. Numa dessas noites antes da cirurgia, ela dormiu lá em casa, no quarto dela de infância. Eu entrei no quarto dela de madrugada, só para ver se estava tudo bem. E encontrei ela acordada, olhando para o teto. Não consegue dormir, filha? Não, mãe. Fico pensando em tanta coisa, nas aulas que não vou dar mais, nos planos que eu e o Lucas tínhamos. A gente queria ter filhos no ano que vem, mãe. E agora? Ela começou a chorar. E eu deitei do lado dela naquela cama de solteiro, como fazia quando ela era criança e tinha pesadelos. Afaguei o cabelo dela e cantei baixinho uma música de ninar que ela adorava. Tudo vai ficar bem, minha filha. Deus vai cuidar de você. Mas por dentro eu estava despedaçada, porque eu não sabia se acreditava nas minhas próprias palavras. A cirurgia durou 7 horas. 7 horas infernais de espera. A sala de espera estava cheia de outras famílias, cada uma com sua própria dor, sua própria angústia. Eu rezei tanto que perdi a conta. Rezei o terço 3, 4 vezes. Rezei todas as orações que sabia, e inventei outras. Quando o doutor Henrique finalmente saiu da sala cirúrgica, o rosto dele estava cansado. Ele tirou a máscara e disse: A cirurgia foi bem. Conseguimos remover boa parte do tumor, mas não foi possível tirar tudo. A localização é muito complexa. Agora vamos para a recuperação e depois iniciaremos o tratamento complementar. Não foi possível tirar tudo. Aquelas palavras ficaram martelando na minha cabeça. O inimigo ainda estava lá, dentro da cabeça da minha filha, esperando para crescer de novo. Os meses seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Marina começou a quimioterapia. Via ela perdendo o cabelo, perdendo peso, perdendo a cor do rosto. Via ela vomitando, fraca, mal conseguindo sair da cama alguns dias. E eu? Eu tentava ser forte. Ia com ela em todas as sessões. Segurava a mão dela, levava comidas que ela gostava, mesmo sabendo que ela não conseguiria comer. José também estava sofrendo em silêncio. Homem de poucas palavras, ele se fechava no quartinho onde guardava suas ferramentas e ficava lá sozinho. Eu sabia que ele chorava escondido. Um dia encontrei ele segurando uma foto da Marina bebê, com os olhos cheios de lágrimas. A piora. 4 meses depois da cirurgia, veio a notícia que a gente mais temia. Os exames mostraram que o tumor tinha voltado a crescer. E estava crescendo rápido. O tratamento não está surtindo o efeito esperado, disse o Dr. Henrique numa consulta de retorno. Vamos tentar ajustar o protocolo, mas preciso ser honesto com vocês.
As opções estão se esgotando. Marina ouviu aquilo com uma calma que me assustou. Era como se ela já estivesse aceitando o inevitável, e isso me desesperou mais ainda. Naquela noite, em casa, eu conversei com o José. Eu não vou aceitar isso. Não vou ficar aqui esperando minha filha morrer. Tem que ter alguma coisa que a gente possa fazer. José, com aquela sabedoria simples dele, disse: Teresa, a gente já está fazendo tudo o que pode. Os médicos estão fazendo tudo. Agora só resta confiar em Deus. Confiar em Deus. Eu sempre fui uma mulher de fé. Frequentava a igreja desde criança, rezava meu terço todo dia, participava dos grupos de oração. Mas naquele momento, eu confesso, minha fé estava abalada. Como confiar quando tudo parecia perdido? Como acreditar em milagres quando os médicos já tinham dito que não havia mais o que fazer? Foi então que eu me lembrei de uma história que minha avó contava. Ela dizia que quando as coisas estavam impossíveis, quando não havia mais saída humana, era hora de buscar o sobrenatural. Era hora de jejuar e orar. Minha avó tinha feito jejum quando meu tio estava à beira da morte com pneumonia, numa época em que não havia antibióticos no interior onde morávamos. Ela ficou 3 dias sem comer, só tomando água e orando. E meu tio se recuperou de forma que os médicos chamaram de inexplicável. Decidi que ia fazer isso pela Marina. Não sabia se ia funcionar, não sabia se Deus ia me ouvir, mas eu precisava tentar. Eu precisava fazer algo além de ficar sentada vendo minha filha definhar. Numa sexta-feira à noite, depois de mais uma sessão de quimioterapia que deixou a Marina extremamente debilitada, eu voltei para casa e anunciei para o José: Vou fazer um jejum de 14 dias pela cura da Marina. José me olhou assustado. Teresa, você tem 58 anos. Jejuar 14 dias? Isso é perigoso. Mais perigoso do que perder minha filha? Eu vou fazer, José. Preciso fazer. Expliquei que não seria um jejum completo sem água, porque eu sabia que isso seria suicídio. Eu tomaria água, chá sem açúcar e eventualmente um caldo leve se fosse absolutamente necessário. Mas nada sólido. Nada de comida. Seriam 14 dias dedicados exclusivamente à oração e à busca de Deus. Por que 14 dias? Não sei explicar. Foi algo que veio no meu coração. 2 semanas, metade de um mês, parecia o número certo. E o número bíblico sempre foi importante. 7 dias da criação e 2 ciclos de 7. No sábado pela manhã, antes do sol nascer, eu comecei. Ajoelhei no meu quartinho de oração, um cantinho da sala onde eu tinha um crucifixo, uma imagem de Nossa Senhora e uma Bíblia. E fiz minha promessa a Deus. Senhor, eu entrego esses 14 dias a Ti. Não vou me alimentar. Vou dedicar cada minuto desse tempo para buscar a Tua face, para clamar pela vida da minha filha. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Eu sei que para o Senhor não existe impossível. E eu imploro, Senhor, pela vida da Marina. Se for da Tua vontade, opera um milagre, mas que seja feita a Tua vontade, não a minha. Chorei muito naquela primeira manhã. Chorei como nunca tinha chorado. Era uma mistura de desespero, esperança, medo e fé. Tudo junto, apertando meu peito. O primeiro dia foi o mais difícil fisicamente. Meu corpo estava acostumado a comer, e a fome chegou forte lá pelo meio da tarde. Mas cada vez que a fome apertava, eu orava. Lia um salmo. Cantava um hino baixinho. José ficava preocupado. Teresa, pelo menos come uma fruta. Você vai passar mal. Não, José. Eu prometi. São 14 dias. Eu vou cumprir. Eu não contei para a Marina o que estava fazendo. Não queria preocupá-la. Quando ia visitá-la no hospital ou quando ela vinha em casa, eu fingia que tinha acabado de almoçar ou que comeria depois. O Lucas também não sabia. Os primeiros 3 dias foram terríveis. Meu corpo doía. Eu tinha dores de cabeça fortíssimas, tonturas, fraqueza. Teve um momento no segundo dia que eu quase desisti. Estava passando tão mal que pensei: isso é loucura. Eu posso morrer fazendo isso. Mas aí veio uma força que não era minha, uma voz dentro de mim que dizia: continua, não desiste. No terceiro dia, algo mudou.
A fome passou, não completamente, mas ficou num segundo plano. Era como se meu corpo tivesse entendido que não haveria comida e começou a se adaptar. E minha mente ficou mais clara, mais focada. Eu conseguia orar por horas sem me cansar. Minha rotina era simples. Acordava às 5 da manhã, tomava um copo de água e ia para meu cantinho de oração. Ficava lá até às 8, orando, lendo a Bíblia, intercedendo pela Marina. Depois tomava um chá. Descansava um pouco. Ao meio-dia, mais oração. À tarde, se tivesse forças, fazia alguma caminhada leve ou ficava no quintal, mas sempre em oração. À noite, antes de dormir, mais 2 horas de oração. José respeitava meu espaço. Ele comia sozinho, em silêncio. E quando eu passava pela cozinha, ele desviava o olhar para eu não ver a comida dele. Era o jeito dele de me apoiar. No quarto dia de jejum, eu visitei a Marina no hospital. Ela estava melhor naquele dia, mais animada. Conseguiu sentar na cama, conversou comigo sobre as aulas dela, sobre as crianças que mandavam cartinhas para ela. E quando eu ia sair, ela segurou minha mão e disse: "Mãe, a senhora está diferente. Não sei explicar, mas tem uma luz diferente no rosto da senhora." Eu sorri e disse: "É a luz de quem está confiando em Deus, filha." No quinto dia, eu comecei a ter sonhos. Sonhos vívidos. Sonhei que estava num campo verde, imenso, e via a Marina correndo, saudável, com o cabelo ao vento. Ela ria. E quando acordei, chorei. Mas não eram lágrimas de tristeza, era algo diferente. Uma esperança começando a brotar. No sexto dia, recebi uma ligação do Lucas. Ele disse que os médicos iam fazer novos exames na Marina no final da semana para verificar a evolução do tumor. Meu coração apertou. Seriam exames cruciais. Iam determinar se ainda havia alguma chance ou se realmente não havia mais nada a fazer. Naquele dia, orei com uma intensidade que assustou até a mim mesma. Orei em voz alta, gritei para Deus, impliquei, supliquei. Senhor, eu estou fazendo tudo o que posso. Estou entregando meu corpo, minha força, minha vontade. Mas eu preciso que o Senhor haja. Eu preciso que o Senhor toque na minha filha. Por favor, Deus, por favor. No sétimo dia, completou a primeira semana. Eu tinha emagrecido bastante, estava fraca, mas minha determinação era maior do que nunca. Só mais 7 dias. Eu conseguiria. Eu precisava conseguir. A segunda semana começou, com o José encontrando, eu caída no banheiro na manhã do 8º dia. Eu tinha levantado rápido demais depois de tomar banho e apaguei. Ele me carregou para a cama, desesperado. "Teresa, isso tem que parar. Você vai morrer fazendo isso." Mas quando recuperei a consciência, segurei a mão dele e disse com firmeza: "Eu não vou morrer. E eu não vou parar. Faltam só 6 dias, José. Só 6 dias." José chorou. Meu marido, aquele homem forte que raramente demonstrava emoção, chorou na minha frente. "Eu já não quero perder a Marina. Não posso perder você também. Você não vai perder nenhuma de nós. Eu prometo. Mas precisa confiar em mim. E confiar em Deus." A partir daquele dia, José começou a jejuar comigo. Não um jejum completo, mas ele deixou de comer carne e fazia apenas uma refeição por dia. E passava mais tempo orando comigo. Era o jeito dele de participar, de mostrar apoio. No 9º dia, uma das vizinhas, Dona Maria, que era da igreja, apareceu em casa. Não sei como, mas ela descobriu sobre meu jejum. Ela entrou, me abraçou e disse: "Teresa, eu vou jejuar com você os dias que faltam. Você não está sozinha." E a notícia se espalhou. No 10º dia, o padre da nossa paróquia veio me visitar. Ele não reprovou meu jejum, mas me aconselhou a tomar cuidado com minha saúde. E disse que a comunidade inteira estava orando pela Marina. Que nas missas, o nome dela estava sendo lembrado nas intenções. Eu nem sabia disso. E aquilo me encheu de uma força renovada. Não era só eu lutando. Era uma comunidade inteira intercedendo. No 11º dia, os exames da Marina foram feitos. Ela fez nova tomografia e ressonância. Os resultados sairiam em 2 dias. 2 dias de agonia multiplicada.
Naquela noite, eu orei diferente. Não pedi, não impliquei. Eu agradeci. Agradeci antecipadamente pelo milagre que eu acreditava que Deus ia fazer. Agradeci pela vida da Marina. Agradeci pela fé que Deus tinha me dado para chegar até ali. O 12º dia foi um sábado. Eu estava extremamente fraca. Mal conseguia ficar em pé por muito tempo. Minha voz estava fraca, mas minha fé estava mais forte do que nunca. Dona Maria veio de novo. Ela trouxe um grupo de oração para casa, umas 10 pessoas, e ali, na minha sala pequena, fizemos uma corrente de oração pela Marina. Cantamos hinos, lemos salmos, oramos em voz alta, e eu senti algo diferente naquele ambiente. Uma presença, uma paz que não vinha de mim. No 13º dia, um domingo, eu fui à missa pela primeira vez desde que tinha começado o jejum. Estava fraca, mas fui. E quando o padre falou na homilia sobre a persistência na oração, sobre a mulher da Bíblia que importunou o juiz até conseguir justiça, eu soube que aquela mensagem era para mim. Deus estava me dizendo para não desistir. Faltava só mais um dia. Naquela tarde, Lucas me ligou. Dona Teresa, os médicos marcaram uma reunião para amanhã às 2 da tarde. Vão dar os resultados dos exames. Amanhã, segunda-feira, o 14º dia, o último dia do jejum. Não era coincidência. Eu sabia que não era coincidência. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei a noite toda em oração. José também ficou comigo, sentado ao meu lado. A casa estava em silêncio. Lá fora, o mundo continuava, mas dentro daquela casa era como se o tempo tivesse parado, e eu orava. Senhor, amanhã é o dia. Amanhã completa o jejum que eu prometi. Amanhã saberemos o que o Senhor decidiu. Eu entreguei minha filha nas tuas mãos desde o primeiro dia, e eu continuo entregando. Seja feita a tua vontade. Mas, Senhor, se for possível, se couber na tua vontade, dá vida à minha filha. Opera o milagre, mostra teu poder, não por mim, mas para que teu nome seja glorificado. Segunda-feira amanheceu, 14º dia. Eu estava exausta, fisicamente no limite, mas havia uma paz no meu coração que eu não consigo explicar. Tomei banho, vesti minha melhor roupa. José me olhou e disse: "Você está linda." Mas eu sabia que estava abatida, magra, com olheiras profundas. Mas também sabia que tinha algo diferente, algo que ia além da aparência física. Chegamos no hospital às 2 da tarde. Marina estava no quarto com Lucas. Quando ela me viu, arregalou os olhos. "Mãe, a senhora emagreceu muito. Está acontecendo alguma coisa?" Eu abracei ela e disse: "Depois eu explico, filha. Agora vamos ouvir o que os médicos têm para dizer." Entramos na mesma sala de meses atrás. Dr. Henrique estava lá, mas dessa vez seu rosto era diferente. Não era da expressão pesada de antes. Ele parecia confuso, surpreso. Ele abriu os exames no computador, ficou em silêncio por um momento. Olhou para a Marina, olhou para nós, e então falou: "Eu não sei como explicar isso. Eu revisei os exames 3 vezes, pedi para outros colegas revisarem, e todos chegaram na mesma conclusão." Meu coração estava disparado. Marina segurou a mão do Lucas com tanta força que os dedos ficaram brancos. O tumor reduziu drasticamente. Não apenas parou de crescer, ele encolheu. Encolheu num nível que eu nunca vi em casos desse tipo. E as áreas afetadas do cérebro estão mostrando sinais de recuperação. Marina começou a chorar. Lucas abraçou ela. José apertou minha mão. Dr. Henrique continuou: "Eu não posso dizer que é uma cura completa. Ainda há células tumorais presentes. Mas a regressão é extraordinária. Vamos continuar com o tratamento, mas agora com um prognóstico completamente diferente. Marina, você tem chances reais de sobrevivência. Chances boas." Não era uma cura completa, mas era um milagre evidente, inegável. Eu me levantei daquela cadeira, caí de joelhos ali mesmo naquela sala de consulta e falei alto: "Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus." Doutor Henrique,
que eu sabia ser um homem de ciência, não religioso, me olhou e disse algo que eu nunca vou esquecer. Dona Teresa, eu trabalho com medicina há 30 anos. Já vi muita coisa. Mas isso eu não consigo explicar com ciência. Se a senhora quer chamar de milagre, eu não vou discordar. Saímos daquele hospital transformados. Marina estava radiante, apesar da fraqueza física. Lucas estava em choque, mas feliz. José não parava de repetir: Deus é fiel, Deus é fiel. E eu estava plena, exausta, fraca fisicamente, mas completa espiritualmente. Naquela noite, em casa, finalmente quebrei o jejum. Comi uma sopa leve que José preparou, e cada colherada tinha gosto de vitória. Gosto de fé recompensada, gosto de milagre. Marina continua em tratamento. Já se passaram meses desde aquele dia, e a cada novo exame, o tumor continua regredindo. Ela voltou a dar aulas, voltou a sonhar, voltou a viver. Os médicos continuam chamando de resposta excepcional ao tratamento. Mas eu sei o que foi. Não foi só o tratamento. Foi Deus. Foi a oração. Foi a fé. E aqueles 14 dias de jejum não foram em vão. Cada lágrima derramada, cada momento de fraqueza, cada segundo de oração, valeu a pena. Porque no último dia, Deus respondeu. Não do jeito que eu esperava. Não com uma cura instantânea completa, mas com um milagre progressivo que continua acontecendo até hoje. E eu aprendi que às vezes Deus não responde no tempo que queremos. Mas Ele sempre responde, sempre, para quem tem fé, para quem persiste, para quem não desiste. Quando eu olho para trás e lembro daqueles 14 dias de jejum e silêncio, eu percebo que Deus estava trabalhando de um jeito que os meus olhos não conseguiam ver naquela época. Mas hoje eu entendo. Ele não estava apenas cuidando da minha filha. Ele estava curando a minha fé, a minha alma e a minha esperança. Eu achava que o milagre seria apenas uma resposta rápida, algo visível, algo que pudesse ser explicado. Mas o verdadeiro milagre aconteceu dentro de mim. A forma como eu passei a confiar, a esperar e a entregar tudo nas mãos de Deus mudou completamente a mulher que eu sou hoje. Se você chegou até o final dessa história, eu acredito que não foi por acaso. Talvez você também esteja atravessando dias difíceis. Talvez esteja enfrentando uma luta silenciosa, uma dor que ninguém vê, ou até mesmo um medo que tira o seu sono. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Deus não abandona quem clama por Ele com o coração sincero, nem mesmo no silêncio. Antes de eu me despedir, eu quero te fazer um convite simples, mas verdadeiro. Se inscreva aqui no canal para continuar acompanhando essas histórias de fé, de superação e de milagres que muitas vezes acontecem longe dos olhos do mundo, mas nunca longe do coração de Deus. Se você está passando por uma situação impossível agora, se os médicos já deram o diagnóstico mais difícil, se tudo parece perdido, eu quero te dizer, não desista. Continue orando, continue tendo fé. Porque o Deus que fez um milagre na vida da minha filha é o mesmo Deus que pode fazer um milagre na sua vida, na vida de quem você ama. Eu jejuei 14 dias pela saúde da minha filha, e no último dia, Deus respondeu. E Ele pode responder por você também.